Olá, bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Estamos no quarto tema, o começo, criação e queda. No vídeo de hoje vamos continuar no tema e abordar a queda e os reflexos do que é comumente chamado de o pecado original. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. No estudo da criação, vemos que Deus criou do nada todas as coisas pelo seu imenso, incomensurável e inesgotável poder. Existem lugares para os quais a palavra espetacular não lhes fazem justiça. São pinturas maravilhosas do Criador. E como obra-prima de sua criação, Ele nos fez à sua semelhança. Colocou o homem e a mulher em um jardim onde eles viveram no bem bom durante algum tempo, que a Bíblia não especifica qual. Quando Deus fez a mulher e a entregou a Adão, Deus estabeleceu o primeiro pacto com o homem. Esse pacto está descrito em Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus, desde o início de tudo, deu a liberdade ao homem para agir conforme bem entendesse. Deus não fez um ser autômato, robótico, ou condicionado para fazer tudo e só o que Deus quisesse. O livre-arbítrio estava presente desde o princípio. Em Gênesis 3, 6, lemos: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore para dar conhecimento ou entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. E esse livre-arbítrio levou a uma escolha fatal. O homem deliberadamente escolheu desobedecer ao que Deus tinha expressamente ordenado que não fizesse. Portanto, o primeiro pecado que abriu as portas para a maldade humana foi a desobediência. Adão e Eva foram tentados. Podiam ter resistido, mas não fizeram, pois não confiaram nas palavras de Deus e ainda cobiçaram ser iguais a Deus. Opa! Se eles cobiçaram antes de desobedecer, por que a cobiça então não é o pecado original? Abrindo parênteses para responder essa pergunta, Tiago nos ensina em sua carta, capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A cobiça pode estar na mente e no coração, mas precisa de um ato de consumação para se tornar pecado. E no caso de Adão e Eva, esse ato foi a desobediência, e esse pecado consumado foi o que gerou a morte. Acredito que quando Deus nominou a cobiça como o último dos 10 mandamentos, Ele não estava se referindo só ao pensamento, mas à consumação da cobiça em suas diversas formas. Vemos que eles pecaram ao não resistir à tentação do diabo em forma de serpente, e isso trouxe consequências. O que se vê em seguida é um impressionante discernimento da psicologia, da tentação e do pecado. A tentativa de repassar adiante a culpa e, no final, a vergonha. A culpa não foi só de Eva, pois Adão não protesta, fica em silêncio e come do fruto. E assim, decidiram seguir o seu próprio caminho e ignorar o Deus que os havia dado a vida. Adão pecou deliberadamente sem ter sido ludibriado pela serpente. Mas ao ser questionado por Deus, coloca a culpa em Eva. Essa, por sua vez, repassa a culpa para a serpente. Essa é uma característica de todo pecador: colocar a culpa do seu pecado em outra pessoa
ou circunstância, como se não tivesse tido a opção de resistir. Voltemos a Gênesis 3:6. Eva viu que a árvore era boa para se comer e atraente aos olhos. Em Gênesis 2:9 nos diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, eram agradáveis à vista. A diferença primordial é que Deus não havia proibido comer da árvore da vida, mas a proibição do consumo era para a árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo tentou Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois a intenção dele era destruir a criação perfeita de Deus. Como ele não tem poder para fazer o que Deus faz, no máximo tenta imitar a Deus, usurpando algumas das coisas criadas, então a opção que restou a ele foi tentar destruir a criação de Deus com uma mentira. Mas analisando o lado humano, puramente humano, fico me perguntando, por que Eva se deixou seduzir? Imagino que ela não tinha muita noção do que era a vida, até pela forma como fora criada. Então, uma árvore que dava vida não lhe devia parecer interessante. Para que comer da árvore da vida se ela achava que já tinha vida? Só porque ela não entendia a transcendência dessa vida ou as consequências de perdê-la. Mas o que seria o tal conhecimento do bem e do mal? Devia perguntar-se. Ela não tinha ideia do que era o mal, pois no jardim tudo era belo e bom. Nem tinha algo para antagonizar, para entender o que era contrário do que era belo e bom. E essa curiosidade foi desfeita pela serpente, ao afirmar que conhecer o bem e o mal a tornaria como Deus. Esse versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis está registrado a trágica história da queda humana em 4 estágios bem definidos do pecado e que se aplicam muito bem a cada um de nós nos dias de hoje. Primeiro estágio do pecado. O ser humano é tentado por meio do que vê. É pelos olhos que vem a cobiça que clama para ser consumada, gerando pecados. Mas os nossos ouvidos e os nossos outros sentidos também podem ser instrumentos para a cobiça. Segundo estágio em direção ao pecado é alimentar o desejo de seguir na direção errada, obtendo para si ilicitamente aquilo que vimos, ouvimos ou sentimos, mesmo que não possa ser nosso. O terceiro estágio em direção ao pecado é ir além da simples vontade e não resistir à tentação, praticando uma ação para transformar o desejo errado em uma realização objetiva. O quarto estágio é o da manifestação do pecado e é o de envolver outra pessoa no pecado. Todos os pecados são contra alguém ou envolve alguém, ainda que a você mesmo. São pecados contra Deus, contra o próximo ou, como disse, contra você mesmo. Não há tal coisa de pecado particular, todo pecado afeta algum indivíduo. A tentação é o apelo que o pecado faz aos nossos desejos e às nossas necessidades básicas, alegando que precisam ser satisfeitas, usando para isso meios impróprios, inadequados e muitas vezes perversos. A queda de Adão e Eva trouxe muitas consequências. Vejamos pelo menos as 5 principais consequências que o pecado trouxe. Primeira consequência da queda: a separação de Deus e de sua comunhão. Note que depois de expulsos do jardim, não existe mais registro de Deus se comunicando com eles. Mas por causa da bondade e misericórdia de Deus, eu creio que isso possivelmente ocorreu ainda muitas vezes. Tanto que Adão diz em Gênesis 4:1 que teve um filho com a ajuda do Senhor. Um filho que não fora criado como ele ou como Eva, e sim de um modo completamente diferente e doravante natural para a geração de seres humanos. Como deve ter sido triste para Adão e Eva
não terem mais a comunhão que tinham com Deus. E eles viveram mais de 900 anos após a queda. É muito tempo. O próximo registro da comunhão de Deus com os homens está registrado em Gênesis 4:6, quando Deus pergunta a Caim por que estava irado. Quando Adão, ele é mencionado a partir do nascimento dos filhos, e em Gênesis 5:5 encontramos o registro de sua morte aos 930 anos. Apenas a partir da chegada de Enos, neto de Adão e filho de Sete, é que se passou a invocar o nome do Senhor, algo entre 240 e 260 anos após a criação. E Adão e Eva ainda viviam. Segunda consequência da queda e específica para a mulher, a dor no parto. O prazer da mulher em conceber seria um pouco ofuscado pela dor. Além disso, a palavra desejo em Gênesis 3:16, a partir do hebraico, implica no intento de usurpar e controlar. E poderíamos parafrasear as últimas duas linhas desse versículo como: você terá a tendência de tentar dominar o seu marido, mas ele possuirá a inclinação de agir de modo controlador com você. A batalha dos sexos havia começado. Cada um lutaria pelo controle, mas nenhum dos lados seria plenamente capaz de cuidar de forma altruística do interesse do outro, como ensinado por Paulo em Filipenses 2:3 e 4. Confira o texto. Terceira consequência da queda. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos e ervas daninhas, que não existiam no jardim e que tornaria o trabalho muito mais árduo e penoso. Deus não amaldiçoou o trabalho. Vejamos alguns pontos sobre isso. Deus é um trabalhador e o trabalho é um contínuo exercício divino. Leia João 5:17. Deus estabeleceu o trabalho antes da queda. Veja Gênesis 2:15. Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e mantê-lo e guardá-lo. E isso foi antes do pecado entrar no mundo. Deus recomendou o trabalho mesmo depois da queda. Veja a história de Noé em Gênesis 9. Os cristãos, já no Novo Testamento, são ordenados a trabalhar. Você pode conferir isso em Colossenses 3:23, 1 Tessalonicenses 4:11. O trabalho não foi amaldiçoado por Deus, a terra é que foi. Gênesis 3:17. Vejamos três maneiras como a maldição da terra afetou o trabalho. O trabalho, que era gratificante e prazeroso, se tornaria mais sacrificante ao ponto das pessoas se sentirem sobrecarregadas e algumas até odiando o trabalho. Espinhos e ervas daninhas dificultariam os esforços para lavrar a terra. Não seria mais como antes. As pessoas teriam que suar para finalizar as suas tarefas, e isso demandaria muito mais energia e esforço, especialmente naquela época inicial do povoamento da terra. Hoje mesmo, muitas atividades diárias podem ser penosas, especialmente em atividades mais braçais, como eram as daquela época. Mas hoje, o trabalho pode ser sinônimo de estresse, pressões, riscos, tarefas fatigantes, hierarquias não meritórias, aborrecimentos esmagadores, rotinas sufocantes, entre outros problemas. Quarta consequência da queda. A morte chegou quando o primeiro derramamento de sangue é realizado, quando Deus, ao matar um ou alguns animais para dar peles para eles, para dar vestimenta aos dois, eles viram as consequências da morte de um ser criado, e que a culpa era deles, pois até então eles não tinham ideia do que era a morte. Eles passaram a entender que quando aquelas vestes se deteriorassem, eles deveriam matar animais para poderem se vestir, e que a morte daqueles animais era por causa do seu pecado, e que eles iriam envelhecer e experimentar a consequência do declínio do vigor físico do corpo, em direção à sua própria morte. Imagine a decepção deles ao verem seus reflexos na água cristalina de um poço de água raso.
Depois de um tempo, perceberam que estavam envelhecendo e não tinham mais a aparência jovem que tinham no jardim. Quantas acusações tiradas do fundo do baú não aconteceram ao longo das centenas de anos em que viveram? Deve ter sido muitas as coisas. Mas o derramamento de sangue também apontava que no futuro, outro sangue muito mais precioso seria necessário para que a cobertura da vergonha humana e a reconciliação com Deus fosse finalmente obtida. Quinta consequência da queda: teriam que enfrentar a morte no futuro, pois perderam o acesso à árvore da vida, quando imediatamente após o pecado, Deus os expulsou do jardim e ainda colocou 2 anjos para impedir a entrada no jardim caso tentassem. Por causa da sua transgressão voluntária, o acesso à árvore da vida agora lhes é proibido, pois não poderiam herdar a vida eterna com pecado. Estão sozinhos e separados de Deus. Estão vivos, mas como que pela metade, na medida que estão sem a presença constante de Deus, e a morte é só uma questão de tempo. Vimos então que o caráter de Deus e o pecado humano são como água e óleo. A separação é inevitável. E com o pecado consumado dos nossos pais, o relacionamento de Deus com as pessoas e das pessoas umas com as outras foi arruinado. Veja bem, o homem e a mulher não ficam mais à vontade juntos, sentem vergonha um do outro. E a serpente, que antes passeava pelo jardim e não representava nenhuma ameaça, agora passou a ser inimiga dos seres humanos. E a mulher sofrerá no parto, que é a parte do processo humano mais fundamental para a geração da vida. O desejo e a dominação prejudicarão o relacionamento entre os sexos. O trabalho de Adão será marcado pelo suor e fadiga como ele nunca tinha imaginado. Muitas consequências. E desde então, desde a queda, o mal se instalou no coração do homem e não parou mais. E a cada dia inovam e criavam novos pecados. E quando lemos Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vemos que Deus passou a especificar tudo o que era pecado, pois Deus começou até mesmo a rejeitar, ou, no linguajar de hoje, criminalizar certos comportamentos que podiam ser naturais e até necessários nos primórdios da criação, mas que passaram a ser intoleráveis com a organização social, comunitária e familiar e a constituição de um povo. E para esses pecados, Deus definiu as punições devidas, inclusive com pecados punidos com a morte. E pasmem, praticamente não existem pecados modernos que já não existiam na época da peregrinação de Israel no deserto, a não ser coisas que foram criadas a partir do uso deturpado, pervertido e obsceno da tecnologia, ou da criação de leis libertinas que afrontam a palavra, mas sobre esses que atentam contra a vontade de Deus e seus princípios eternos, a ira dele permanece sobre eles, e terão uma terrível punição caso não se arrependam. No próximo vídeo, vamos estudar a redenção prometida desde o advento da queda e como isso alterou a relação de Deus com o homem e permitiu a reconciliação com o Criador. Compartilhe o canal e esses estudos com outras pessoas que desejam conhecer um pouquinho no conhecimento da fé cristã. Se desejar, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos quando eles forem postados. E, se possível, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.